Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Vamos ler o capítulo inteiro, do 1 ao 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, do versos 1 ao 18. Diz assim: Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor: será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que você está deitado não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados, em busca de Elias. O capitão subiu o monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com esse, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor: por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Assim, Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isso porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nessa noite. Dê-nos, ó Deus, as tuas instruções, os teus ensinamentos, que nós sejamos moldados pela tua palavra, que sejamos transformados por ela.
porque ela é poderosa para nos limpar, de nos purificar e nos transformar. Então, ó Deus, que seja o Senhor a falar e não eu, que seja a tua voz e não a minha, que seja os teus pensamentos e as tuas ideias e não as minhas. Que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite. Apesar de mim, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu e minha irmã, nós tínhamos maneiras muito distintas de lidar com as surras que minha mãe dava na gente. Minha mãe é uma paraibana brava, de mão pesada, trabalhava fora o dia inteiro e deixava eu e minha irmã em casa, sozinhos. E às vezes ela chegava em casa e encontrava o que duas crianças sozinhas em casa são capazes de fazer, né? E minha mãe vinha. E quando a minha mãe me dava a primeira chinelada, mas a primeira, quando ela ameaçava bater, eu já estava chorando, já estava pedindo desculpa. Ela me dava uma chinelada, eu já abria o bocão, já começava a chorar. E eu tomava aquela chinelada só. A minha mãe vinha, a minha irmã ficava séria olhando para minha mãe. E minha mãe batia nela e batia, dava uma, duas, três chineladas. A minha irmã olhava para minha mãe e falava assim, não doeu. Aí minha mãe ficava alucinada e que batia mesmo na minha irmã. Eu acho que não preciso dizer quem é que apanhava mais lá em casa, né? A minha irmã, com certeza. Mas, olhando para a história de Acasias, a gente vê que o orgulho pode gerar sofrimento. Se diante de uma mãe o orgulho já causa uma dor considerável, imagina diante de Deus. Acasias era filho de Acabe e não caiu longe da árvore o fruto, né? Tem um ditado que diz que o fruto não cai longe da árvore. Acasias era filho de Acabe. Volte aí no primeiro livro dos Reis, no último capítulo. No final do capítulo. Segundo livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 25, desculpa. Não, errado, desculpa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. É que eu estou sem minha Bíblia, eu estou usando o celular aqui. Primeiro livro dos Reis, 22, versos 52 a 54. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Como é que ele reinou? Verso 53. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. Então, Acasias, ele acumulou, né? Se você se lembra, nas mensagens anteriores, nós estamos hoje na penúltima mensagem da série a respeito da vida de Elias. Então, se você se lembra das mensagens anteriores, ou se você depois tiver a curiosidade de voltar, olhar lá no YouTube e olhar as mensagens anteriores, você vai ver que Acabe foi descrito como o pior rei de Israel, porque ele se casou com Jezabel, que é mãe de Acasias, se casou com Jezabel, que era edomita, era de uma outra região, adorava outro Deus, e ela trouxe esse culto para Israel. E ela introduziu a adoração a Baal, trouxe profetas de Baal. Então, a Bíblia descreve Acabe como o pior rei de Israel, porque além dele estar nos pecados de Jeroboão, como ele diz aqui, né, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ele também introduziu o culto a Baal, para o qual o profeta Elias foi levantado para combater. Então, Acabe foi um péssimo rei,
E Acasias, seu filho, andou nos seus caminhos, andou também nos caminhos da sua mãe, porque Jezabel era uma mulher que provocava Acabe para que ele fosse ainda pior, e ele também continuou nos caminhos de Jeroboão, que era um caminho de idolatria. Então Acasias, embora tenha visto os confrontos do seu pai com Elias, por exemplo, ele conhecia a história do Monte Carmelo, quando Elias fez que descesse fogo do céu, consumisse todo o holocausto. Elias matou os profetas de Baal. Ele sabia dessa história. Ele sabia que Elias tinha, Deus por meio de Elias, tinha feito com que a terra passasse uma seca de 3 anos e meio, por conta da palavra do Senhor, porque eles estavam em idolatria. Então Acasias conhecia a história de Israel, conhecia a história do Senhor, mas ainda assim, quando ele se vê enfermo, ele decide buscar um falso Deus. É o que nós vimos no verso 2. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto no andar superior em Samaria, ficou ferido e enviou mensageiros. E lhes disse: vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar dessa doença. Ele não aprendeu. Ele olhou para o passado e ainda incorreu nos mesmos pecados do seu pai, da sua mãe e dos reis de Israel antes dele. Quando a gente olha para atitudes como essa, a gente pergunta: como é que é possível? Como é que é possível alguém saber que o profeta, em nome do Senhor, fez descer fogo do céu e consumir aquele episódio do Monte Carmelo? É para converter a nação inteira. Se olhar aquela apresentação do Senhor diante de Baal, e Baal completamente inoperante, como um falso Deus que é. Mas ainda assim, Acasias vai consultar um outro Deus, e a gente pensa: meu Deus, isso está na cara que isso está errado. Quantas e quantas vezes nós olhamos para as atitudes do povo de Deus nas Escrituras e pensamos: como isso é possível? Vendo tudo que eles viram, vendo o que Deus fez por eles, como isso é possível? Mas, meus irmãos, eu quero dizer, o pecado cega. O pecado faz com que as pessoas ajam de maneira completamente irracional. Mas a questão é que nós sempre temos clareza quando avaliamos as ações dos outros. A gente olha para as ações de Israel e diz: meu Deus, que gente burra. Meu Deus, que gente louca. Porque viu o que Deus fez e continua desobedecendo. Nós somos bons em olhar quando os outros estão errando. Nós somos bons em ver quando os outros estão fazendo coisas que a gente diz: caramba, será que ele não percebe que isso não vai dar certo? Será que ele não percebe que isso é pecado? Será que ele não percebe que isso ofende a Deus? Mas quando é conosco, quando são as nossas ações, a gente sempre tem uma justificativa. Não, peraí, não é bem assim. Não é isso que você está pensando. Não, o que eu estou fazendo é diferente. Não, o que eu estou falando é diferente. Não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com isso. Nós sempre vamos encontrar justificativas quando somos nós que estamos fazendo as coisas insensatas. Nós vemos os outros fazendo coisas insensatas e achamos: meu Deus, como pode? Mas quando nós fazemos coisas insensatas e alguém vem nos alertar, a gente diz: não, peraí, não é bem assim. Sempre é diferente. Só que, irmãos, o pecado cega. E nada cega mais do que o orgulho. Verso 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria. Pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou o que houve, por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e disse que deveríamos voltar para o rei.
que nos havia mandado, e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel, para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que você está deitado, não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras. Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Então vejam, ele errou na primeira vez. Ele conhecendo a história de Acabe, ele conhecendo a história de Israel, ele conhecendo o Senhor, ainda assim ele vai consultar ao Deus de Ecrom, ele vai consultar a Baal-zebub. Ele errou da primeira vez, estava cego quando enviou os mensageiros da primeira vez. Mas agora ele recebe uma profecia de Elias. Os seus mensageiros voltam com uma palavra do Senhor para ele, repreendendo ele pelo fato dele ter ido consultar outro Deus. E mais, dando a ele um veredito: olha, porque você fez isso, você vai morrer. Ele ouve essa palavra, então ele pergunta: como era esse cara? E descrevem Elias. Ele então pensa: é Elias. Gente, eu não sei vocês, mas se eu recebo uma profecia, se eu sou daquele tempo, se eu sou Acasias, eu vivi naquele tempo, e eu vi alguém me mandar uma profecia dizendo que eu vou morrer. Aí eu falei assim: pô, falou que eu vou morrer, mas quem foi que falou? Foi Elias. Eu pensei: eu vou morrer mesmo. Quem conhece a história de Elias, quem conhece o que Elias fez até aqui, quando ouve dizer, quem foi que disse que eu vou morrer? Foi Elias. Eu pensava: meu Deus, vou morrer. Mas como eu disse, o orgulho cega. O orgulho cega mais do que todos os outros pecados. Então Acasias recebe a notícia de que é Elias e ele fica ainda mais cego. Porque ele estava cego quando foi consultar um outro Deus. Mas recebe uma profecia do Senhor, vinda de um profeta que ele sabe que é profeta. E ele, ao invés de se arrepender, ao invés de buscar desfazer aquilo que Deus havia dito, ele decide então partir para o confronto. Ele recebeu uma oportunidade para se arrepender, mas ele decidiu confrontar não o profeta, mas confrontar o Senhor. Então o que ele faz? Verso 9. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você, os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e seus 50 soldados. Essa história é impressionante, porque num primeiro olhar, a gente pensa: coitado do capitão, coitado dos 50 soldados. Mas vamos olhar essa situação que se repete com mais detalhes e vamos entender o que estava acontecendo aqui. Por que que isso acontece dessa forma? Primeiro, quando o rei decide mandar um capitão com 50 soldados até Elias, ele não está mandando uma comissão harmoniosa. Ele não está mandando alguém consultar o profeta, ele não está mandando um recado amistoso. Se você está lá na sua casa, chega alguém com 50 patrulhas da polícia na tua porta, não é para te dar um bom dia, não é para te pedir um conselho, não é para te dar um abraço. O que o rei enviou para Elias foi uma demonstração de hostilidade. Você está dizendo que eu vou morrer? E ele manda então soldados para prenderem ele, para trazerem ele à força. E a fala do capitão diz: olha, o que ele diz? Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí.
Esse capitão dos 50, ele estava de acordo com a mesma visão de Acasias. Acasias não estava olhando para Elias como um homem que representava o Senhor. Pior, ele estava rejeitando não Elias, ele estava rejeitando a quem Elias representava. Ele estava rejeitando o Senhor. Então Acasias manda que esse capitão vá lá, e esse capitão deveria ter mais medo, deveria ter mais respeito, mais temor do Senhor do que do rei. Alguém que conhece o Senhor, alguém que tem temor ao Senhor, teria dito ao rei: eu não, prefiro sofrer na sua mão do que sofrer na mão do Senhor. Mas esse capitão não faz isso, ele vai lá com o mesmo pensamento, e embora ele chame Elias de homem de Deus, ele está desprezando o Deus desse homem. Então a resposta de Elias é uma resposta para alguém que está desprezando o Senhor. Então, já que você me chamou de homem de Deus, desprezando o meu Deus, ele dá a resposta: se eu sou um homem de Deus, então que caia fogo do céu e consuma você e seus homens. E é o que acontece. O segundo grupo que vai, e se eu sou o segundo capitão, aí que eu não ia mesmo. O primeiro foi, já morreu todo mundo. O segundo, ele foi. E ele foi ainda mais ousado. Olha o que ele diz. Verso 11. O rei enviou outro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Ele já estava mais impaciente do que o outro. Elias tinha acabado de queimar todo mundo, e ele veio com mais desprezo ainda. Se o outro disse que o rei está ordenando que você desça daí, ele veio e disse: está mandando você descer imediatamente. Então, esse também está desprezando o Deus desse homem. Ele não está desprezando o homem, ele está desprezando o Deus desse homem. Então, Elias responde da mesma forma: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. E é isso que acontece. O terceiro capitão, ele realmente sabe quem Elias é. O terceiro capitão realmente sabe quem o Senhor é. E ele foi mais inteligente do que eu, né? Eu disse que não teria ido e teria morrido na mão do rei. Esse foi mais esperto do que eu. Ele obedeceu ao rei, mas chegou demonstrando que ele tinha temor. Verso 13. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com seus 50 soldados. Esse terceiro capitão de 50 subiu ao monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus. E aí sim, agora ele está entendendo quem é o Deus desse homem. Ele demonstra que sabe quem é o Senhor. Ele demonstra que sabe que Elias é o homem do Senhor. Peço, por favor, que a minha vida e a vida destes servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Ele suplica pela sua vida, ele suplica humildemente diante do Senhor, para que ele seja tratado com graça, para que ele seja tratado com misericórdia. E é isso que acontece, versos 15 e 16. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com esse, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele, se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá.
Vocês percebem que essa profecia foi dita 3 vezes nesse pequeno espaço. São apenas 18 versículos, e nesses 18 versículos a profecia se repete exatamente igual 3 vezes. Isso é para nos demonstrar, irmãos, que quando o profeta está cara a cara com o rei, depois do rei ter tentado resistir, depois do profeta ter tentado fazer oposição, depois do rei ter tentado fazer oposição, tentado resistir, tentado prender o profeta. Isso é para nós vermos que nada do que Acasias fez mudou o julgamento de Deus. O profeta está diante dele agora e o veredito é exatamente o mesmo. A profecia é exatamente a mesma. A recusa em aceitar a palavra do profeta não trouxe nenhum benefício para Acasias. Acasias relutou, Acasias tentou prender o profeta, enviou soldados, nada disso adiantou. A palavra do Senhor em relação a ele não mudou. A profecia foi exatamente igual. Mas embora não tenha trazido nenhum benefício, o fato dele ter resistido, o fato dele ter ido contra o profeta, ter ido contra a palavra do Senhor, não ter trazido nenhum benefício para ele, trouxe apenas mais dor e mais mortes. 102 homens morreram, porque Acasias rejeitou a palavra do Senhor, sem nenhuma necessidade, mortes inúteis, causadas por um desprezo ao Senhor e que não mudou em nada a realidade. Então a atitude que ele tem de rejeitar a palavra do Senhor, além de não trazer benefício nenhum a ele, só traz dor e morte, porque aqueles homens morreram inutilmente, sem que nada fosse de proveitoso fosse resultado. A única coisa que poderia mudar algo, a única coisa que poderia ter trazido algum benefício para Acasias, ele não fez. Que coisa era essa? Se humilhar na presença do Senhor. Isso, ele não observou seu pai. Embora ele tenha andado nos caminhos de Acabe, embora ele tenha cometido os pecados de Acabe, ele não aprendeu com Acabe, porque Acabe se humilhou diante de um decreto do Senhor. Volte ali, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Versos 27 ao 29. Depois que o profeta deu o decreto do Senhor de que Acabe e Jezabel morreriam e que toda a sua descendência seria morta. Veja a reação de Acabe, verso 27. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então vejam, esse exemplo de Acabe, Acasias não seguiu, porque ele recebe um decreto de morte do mesmo profeta. Elias decretou a morte, a mando do Senhor, decretou a morte de Acabe, e Acabe se humilhou diante dele. Acasias recebeu do mesmo profeta uma sentença de morte, e não se humilhou diante do Senhor, tomou uma decisão de ser um opositor, e foi contra, e tentou confrontar o homem de Deus, e isso fez com que ele simplesmente permanecesse com o mesmo decreto que ele já tinha.
O que nós aprendemos aqui é que se ele tivesse se humilhado, no momento em que o profeta dá a palavra dizendo que ele vai morrer porque procurou um falso Deus, se ele tivesse se humilhado, se ele tivesse se arrependido, provavelmente ele teria encontrado misericórdia, porque seu pai, que é descrito como o pior rei que passou por Israel, quando se humilhou, encontrou misericórdia. Mas Acasias não fez isso. Temos um outro exemplo de um rei, que embora não tenha sido mal como Acabe ou Acasias, também recebeu uma sentença de morte. Vamos avançar um pouco, vamos ver a história de Ezequias, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Avance aí um pouco no livro dos Reis, capítulo 20. Vamos ver os versos 1 a 6. Veja que o começo é parecido com o começo do texto que nós lemos. Porque lá no primeiro livro, no primeiro capítulo, nós vemos que Acasias caiu da sacada de um quarto alto, ficou doente e estava com uma enfermidade mortal. Aqui é parecido. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e o livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, seu servo. Então, embora a vida de Ezequias não possa ser comparada com a vida de Acasias, ambos os reis foram encontrados diante de uma sentença de morte. Da mesma forma que Acabe encontrou misericórdia, Ezequias também encontrou misericórdia diante do Senhor, porque clamou, porque chorou amargamente, demonstrou dependência do Senhor. Olhando para a vida de Acabe, olhando para a vida de Ezequias, nós podemos deduzir que se Acasias tivesse tido uma atitude diferente diante da palavra do Senhor, provavelmente ele teria encontrado misericórdia. Mas não foi isso que ele fez. Ele decidiu agir com orgulho. Voltando lá à história minha e da minha irmã, a minha irmã, com a atitude dela, ela não conseguia mudar a ação da minha mãe. A minha irmã só conseguia trazer sobre ela mais chineladas, só conseguia trazer mais ira da minha mãe contra ela. Eu confesso que eu não estava sendo bonzinho quando chorava. Não era porque eu estava me arrependendo genuinamente, não, porque eu era pragmático, eu queria apanhar menos. Então eu não sou melhor do que minha irmã, talvez um pouco mais esperto, mas não melhor. Eu simplesmente entendia que se eu chorasse logo, minha mãe parava de me bater. Mas nesse caso aqui, a história de Acasias nos mostra que diante da palavra do Senhor, que aponta para o pecado e para o juízo, somente quem confessa e se arrepende pode ver a graça. Somente quem confessa e se arrepende pode ter misericórdia vinda dele. O Evangelho ele traz graves acusações contra o ser humano.
O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova, a notícia de que Deus está salvando, mas no bojo da boa notícia tem uma má notícia. A boa notícia é que Deus está salvando. A má notícia é do que Ele está salvando. Para nós entendermos que Deus é Salvador, nós precisamos então entender qual é a má notícia. A má notícia é que eu e você somos maus. A má notícia é que eu e você somos merecedores da punição eterna. Essa é a má notícia. Para nós entendermos a boa notícia do Evangelho, nós precisamos ouvir a palavra de juízo de Deus a nosso respeito. Deus está dizendo para nós: vocês são maus, vocês são injustos, vocês merecem a morte. Mas, porque eu sou gracioso, por causa do amor com que eu os amei, eu enviei meu filho para que ele pudesse trazer paz entre nós. E através da sua vida, morte e ressurreição, nós temos então a boa notícia de que homens e mulheres maus como nós, homens e mulheres merecedores da punição como nós, a boa notícia do Evangelho é que há paz, porque Deus providenciou essa paz por meio da cruz. Então precisamos ser humildes, porque o orgulho impede que o pecador admita a sua maldade. O orgulho impede que o pecador reconheça a necessidade de ser salvo. E diante do juízo de Deus, ao invés de se arrepender, ao invés de se humilhar diante de Deus, há aqueles que ouvem o juízo de Deus a respeito de nós e dizem: eu não sou assim, esse Deus está sendo injusto, esse Deus está sendo arbitrário. E quantas vezes eu já escutei pessoas chamando Deus de arbitrário, chamando Deus de injusto, chamando Deus de cruel, porque aponta para o nosso pecado, porque aponta para a nossa maldade. Isso é orgulho, e o orgulho cega. Avance, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então percebam, meus irmãos, o evangelho, a boa notícia, ele está encoberto para os que se perdem. Por quê? Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dessas pessoas, para que não resplandeça a luz da boa notícia, porque a luz da boa notícia só faz sentido para quem reconhece a má notícia. Porque se eu digo Jesus salva, para alguém que não entende que precisa ser salvo, essa verdade não tem nenhum sentido. Tá, Jesus me salva de quê? Por quê? Eu não preciso ser salvo. Então é preciso que haja um reconhecimento do juízo primeiro. É preciso entender que as acusações de Deus contra nós são reais, são verdadeiras. E que quando ele diz que o pecador, ele pagará com a sua própria vida por toda a eternidade, isso é verdade. O decreto de morte sobre o pecador é real, é tão real quanto o decreto de morte sobre a vida de Acasias.
Porque no fim de tudo, o que acontece com Acasias? Ele morre, exatamente como a profecia que Elias levou para ele. Então, se eu e você não acreditarmos, não crermos que o juízo de Deus é real, a salvação que Ele nos oferece não fará sentido e nós estaremos cegos, sem enxergar essa salvação. A mesma cegueira que impediu Acasias de ver, impede homens e mulheres de serem salvos hoje da ira de Deus, porque não conseguem reconhecer que o juízo de Deus é perfeito, e quando Ele diz que nós somos maus, Ele está certo. Nós não devemos reagir com soberba. Tanto Tiago, lá no capítulo 4, verso 6 da sua carta, quanto Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, nós não vamos ler, mas você pode anotar as referências. Tiago, capítulo 4, verso 6, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, tanto um quanto o outro fazem uma citação que diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo aquele que nega o juízo de Deus está sendo soberbo, orgulhoso, está confrontando Deus, chamando Deus de mentiroso, e Deus vai resistir a ele, vai dar a ele exatamente o que ele merece, que é a punição pelo seu pecado. Agora, se nós reconhecemos que o juízo de Deus é sempre justo, se nós reconhecemos que a palavra de Deus é sempre verdadeira, então nós confessamos que somos pecadores, que somos incapazes de atingir o padrão de santidade que Deus requer de nós, sem que Ele atue na nossa vida. Então nós nos arrependemos, nós nos humilhamos e dizemos: Senhor, me salva. E aí o sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado, e a obra da cruz nos justifica diante de Deus, e o Espírito Santo entra na nossa vida, aí sim, nos dando poder para vivermos uma vida de santidade, uma vida cada vez mais santa diante do Senhor. Então, que nós não sejamos como Acasias. Quando ouvirmos a afirmação do Evangelho de que nós somos maus, que nós possamos rasgar as nossas vestes, nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso ser salvo, porque senão nós teremos o mesmo destino de Acasias, e a profecia de Deus não vai mudar, porque nós resistimos a Ele. Ele simplesmente vai executar essa sentença, como executou com Acasias, e ele morreu. E todo aquele que nessa vida rejeitar as afirmações do Evangelho, não encontrará graça nem misericórdia, encontrará justiça, porque Deus não é injusto, Deus é justo. E todo aquele que não se refugia em Cristo, vai encontrar a justiça de Deus, e será justamente punido. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso, que enviou profetas até mesmo a Acabe, até mesmo a Acasias. E o Senhor lhes deu uma oportunidade de arrependimento quando apresentou o seu decreto de juízo. O Senhor afirmou que os pecados deles eram passíveis de morte. O Senhor alertou que as atitudes deles eram ofensivas a Ti.
Mas quando Acabe se humilhou diante de ti, ele encontrou favor. Acasias não fez isso. E o seu decreto se cumpriu sobre a vida dele. Senhor, que nós também possamos nos humilhar diante das afirmações da tua palavra, porque o Senhor é santo, 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 e nós não somos. O Senhor é justo e nós não somos. O Senhor é bom e nós não somos. Se entrarmos em confronto contigo, nós perderemos e receberemos sobre nós a justa punição dos nossos pecados. Então, ó Deus, que nós possamos manter uma atitude de arrependimento diante de Ti todos os dias. Nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos das nossas inclinações, nos arrependermos dos nossos pensamentos e nos rendermos diante de Ti, humildemente, pedindo: salva-me, Senhor. Porque eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não tenho em mim o que é necessário. Eu preciso de Ti. Obrigado, Senhor, por estar salvando homens e mulheres pecadores ainda. Obrigado, Senhor, por estar advertindo ainda e ouvindo a oração do arrependido até hoje. Obrigado, Deus. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.